Fala pessoal, o que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai aprender a criar uma máquina virtual dentro do nosso computador físico para instalar sistemas operacionais, para a gente aprender a mexer e a fazer a instalação do nosso sistema operacional. O sistema operacional que a gente vai aprender a usar criando a nossa máquina virtual dentro do nosso computador principal vai ser o Windows 10, tá? Então, vamos aqui no nosso navegador, no Google Chrome, aqui, ó, e vamos digitar baixar Windows 10, tá? A gente vai direto no site da Microsoft. Vamos abrir aqui. Vamos esperar abrir para a gente poder baixar a nossa imagem do Windows para poder fazer a instalação do Windows, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, atualizar agora, que não é o que a gente não quer atualizar, a gente quer baixar a nossa ISO do Windows 10. Ó, a gente tem aqui, ó, a opção aqui, ó, você está pensando em instalar o Windows 10 em seu computador? Para começar, primeiro você precisa ter uma licença para instalar o Windows 10. Você pode então fazer o download e executar a ferramenta de criação de mídia. Para mais informações sobre como usar a ferramenta, consulte as instruções abaixo. Bom, aqui a gente não tem uma opção direta de download, tá? Então vamos clicar aqui para ver. Não, então deve ser aqui, ó, baixar a ferramenta agora. Tá? Normalmente ele libera um instalador aqui, ó, esse cara aqui. A gente vai executar ele, tá? Sim. Ele também possibilita a gente criar diretamente um pendrive de boot do Windows para instalar direto na máquina quando a gente quer, tá? Mas não é isso que a gente quer. A gente vai usar a ferramenta do Windows para baixar a imagem do Windows. É isso que a gente quer fazer. A gente quer baixar a ISO do Windows 10 para a gente poder fazer a nossa instalação da nossa máquina virtual. Beleza? Vamos aguardar um pouquinho aqui até a gente conseguir inicializar a ferramenta. Enquanto isso, a gente aguarda um momentinho. Ó, voltando aqui a nossa parte de criação e de baixar a nossa imagem aqui do Windows, vai abrir essa tela aqui depois que a gente baixar a ferramenta, né? E executar ela. Vamos clicar aqui em aceitar. Ele vai fazer alguns preparativos da ferramenta, né? Para a gente poder liberar a instalação do Windows na nossa máquina virtual. Para isso a gente precisa baixar a imagem do Windows 10 para poder fazer a instalação, né? Vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que não vai demorar muito, né? Bom, pessoal, abriu aqui para nós, ó, o que você deseja fazer, tá? Atualizar este computador agora, não é o nosso caso. Criar uma mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO. A gente quer o arquivo ISO para a gente poder criar a nossa máquina virtual. Então a gente vai selecionar essa opção e vamos avançar. Ó, vamos selecionar o idioma, ele já reconheceu em português, Windows 10, 64 bits. Usar as opções recomendadas para este computador. Ok, avançar. Ó, a gente pode aqui gravar o nosso Windows 10 dentro de um pendrive, para a gente poder instalar diretamente no computador, mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer a imagem ISO, para a gente poder gravar e criar a nossa máquina virtual. Então vamos selecionar aqui, ó, arquivo ISO. Beleza? Ó, vamos selecionar um local para a gente baixar, né? Vamos selecionar aqui a pasta de download e vamos botar aqui, ó, Windows 10, para a gente saber que é o Windows 10. Anteriormente eu tinha baixado o Windows 11 aqui também para fazer alguns testes. Mas essa máquina virtual a gente vai criar com o Windows 10, tá? Então Windows 10, salvar, e ele vai começar a baixar a nossa imagem do Windows 10 para dentro da pasta Downloads que a gente selecionou ali. Ele vai lá, ó, andamento, e
e a quantidade de % que ele já fez, que ele já baixou o arquivo, né? Vou dar um cortezinho no vídeo aqui e quando terminar de baixar a gente volta, beleza? Bom, pessoal, a gente conseguiu terminar de baixar aqui o nosso arquivo ISO do nosso Windows 10, beleza? Então aqui depois que termina de baixar lá com a ferramenta da Microsoft, do site oficial da Microsoft, vai ficar assim, tá? Ele vai chegar ao 100%, vai terminar de baixar e vai ficar assim. A gente só clica aqui em concluir, tá? Concluir. Isso pode demorar alguns minutos, mas foi bem rápido, tá? E agora o que a gente vai fazer? No nosso VirtualBox, a gente vai abrir o nosso VirtualBox agora para a gente poder criar a nossa máquina virtual. Então, com o VirtualBox aberto, a gente vem aqui, ó, em novo, tá? Vamos dar um nome aqui, ó, Win 10, por exemplo, de Windows 10, tá? Vamos deixar padrão aqui, essas outras partes aqui da pasta da máquina, tipo, ele já reconhece como Microsoft, e a versão ele já botou como Windows 10, tá? Vamos dar um próximo. Por padrão, quando a gente está criando a nossa memória virtual, ele já dá com 2048 MB de memória, que é o padrão do VirtualBox, mas a gente vai botar mais memória, como eu tenho um computador aqui que ele tem bastante capacidade de memória, ele tem 16 GB de memória, eu vou botar 4 GB de memória, que equivale a 4.096 megabytes de memória, tá? Então eu vou deixar com 4 GB de memória RAM a minha máquina virtual aqui que eu estou criando. Mas se vocês tiverem menos memória no computador de vocês, podem deixar o padrão 2048, que equivale a 2 GB de memória, que também vai funcionar, tá? Eu vou deixar 4 GB ou 4.096 MB, porque eu tenho bastante memória aqui, tá? Então, próximo. Ó, a gente vai selecionar aqui, ó, criar um disco virtual agora, tá? Pra gente selecionar o tamanho da capacidade que a gente vai dar para o nosso disco. Criar. Por padrão, ele vem VDI, Virtual Box Disk Image, né? Que é o nosso tipo de arquivo de disco rígido, tá? A gente vai deixar o padrão do próprio VirtualBox. Vamos dar o próximo. E aqui a gente tem dois tipos de armazenamento em disco rígido físico. A gente tem o dinamicamente alocado e o tamanho fixo. Qual é a diferença dos dois, tá? O dinamicamente alocado, eu vou definir nessa máquina virtual aqui o tamanho dele de 50 GB do nosso disco virtual, para a gente poder instalar programas e o nosso sistema operacional dentro dele, tá? Dinamicamente alocado é assim, ó, ele vai crescendo o tamanho de utilização dos arquivos conforme a gente vai utilizando. Então ele pode chegar até 50 GB de tamanho máximo, mas ele vai iniciar, por exemplo, com 20 GB de tamanho. Já o tamanho fixo, se eu selecionar ele já vai me criar um disco com o tamanho total ocupando o nosso HD físico de 50 GB. Então não tem necessidade da gente fazer isso. Vamos clicar em dinamicamente alocado para ele ir consumindo o nosso armazenamento de disco conforme ele for crescendo, tá? Conforme a gente for instalando programas e softwares dentro dele. Então a gente vai deixar sempre em dinamicamente alocado. Próximo. Aqui a gente vai deixar como 50 GB para instalação, não tem necessidade de deixar mais. Se vocês quiserem criar uma máquina virtual com mais capacidade de armazenamento, vocês podem botar o tamanho que vocês quiserem aqui. Mas 50 GB para a gente fazer testes é mais do que o suficiente, beleza? Vamos dar um criar. Ó, notem que ele criou o nosso computador virtual aqui, a nossa máquina virtual. Como é que a gente faz para instalar o nosso Windows ou o nosso Linux ou qualquer outro tipo de sistema operacional dentro desse nosso computador que a gente chamou aqui de Windows 10? A gente vai dar 2 cliques em cima dele, tá? Vamos executar ele. 2 cliques para executar. Ele vai abrir, é como se a gente tivesse ligado o botão de ligar do nosso computador. Aqui a gente vai selecionar aonde a gente
Aqui eu tinha feito já uma outra instalação de um Windows 11, mas a gente vai criar aqui um Windows 10, tá? Então a gente vai selecionar aqui, ó, vamos de novo. Vamos clicar aqui em acrescentar. Quando vocês forem instalar, não vai ter nada disso daqui aparecendo aqui, tá? Não vai ter nada, vai estar em branco. A gente vai acrescentar o nosso Windows 10 que a gente baixou, tá? Tá aqui ele, ó, Windows 10. Vamos abrir. Ele foi para lá e a gente vai selecionar ele, o Windows 10, e vamos clicar em escolher. Ó, tá ali o nosso Windows 10 e vamos clicar em iniciar. Agora o que vai acontecer? Vai começar a fazer a instalação do nosso Windows 10, do arquivo Windows 10 que a gente baixou lá do site da Microsoft, aqui na nossa máquina virtual, para a gente poder ter um Windows virtual, é um Windows de verdade, tá? Mas ele virtualizado no nosso computador virtual, na nossa máquina virtual que a gente criou utilizando a ferramenta VirtualBox, que é um software que faz a virtualização de computadores. É como se tu tivesse um computador dentro de outro computador, ou vários. A gente pode instalar várias máquinas virtuais dentro de um computador. Então a gente tem vários computadores dentro de um único computador. Ó, como o nosso teclado ele tem a letra C cedilha e é português do Brasil, a gente vai selecionar ABNT2 para o nosso teclado funcionar direitinho, tá? Vamos dar um avançar e vamos dar um instalar agora. Agora ele vai preparar a nossa instalação, né? Para a gente começar a criar o nosso HD virtual, a nossa máquina virtual dentro desse computador virtual com o Windows virtualizado, mas um Windows original, um Windows de verdade, tá? Tu pode fazer tudo o que tu consegue fazer em um Windows normal aqui virtualizado. Ó, abriu aqui, ó, a tela de ativação da nossa chave, tá? A gente não tem a nossa chave de ativação do Windows, então a gente bota aqui, ó, não tenho a chave do produto, tá? Como é meramente teste e para estudo, né, a gente não precisa ativar o Windows nesse momento. Vamos selecionar aqui, ó, o Windows 10 Pro, que é a versão mais completinha do Windows 10, tá? Selecionou o Windows 10 Pro e vamos dar um avançar. Vamos aguardar inicializar. Ele já vai inicializar. Ó, vai vir essa tela aqui, ó, de termos de licenças aplicáveis. Vamos clicar em aceitar os termos e avançar. A gente sempre vai selecionar aqui, ó, personalizada, para a gente poder criar o nosso HD, o nosso sistema de particionamento. Então vamos clicar aqui. Ó, o disco que a gente tinha criado lá no VirtualBox era de 50 GB, aqui ele está aparecendo. Só que do jeito que ele está, a gente não consegue instalar o nosso sistema operacional, o nosso Windows nele. Então a gente tem que criar um novo sistema de particionamento. Vamos colocar o tamanho total que ele definiu aqui. Vamos dar um aplicar. E vamos dar um OK nessa outra tela aqui. Ó. Ele vai criar algumas partições de sistema no nosso HD virtual, da nossa máquina virtual. E aqui a gente vai fazer, ó, sempre na partição maior, ó. Eu tenho uma partição de 50 megabytes, que é pequenininha, e uma partição de 49.9 gigabytes, que é a maior. Então a gente vai selecionar essa unidade de 49,9 gigabytes. Vamos formatar. OK. Ele vai fazer a formatação dessa unidade para preparar o nosso HD virtual para poder instalar o Windows nela. Ó, já terminou. Vamos avançar. E ele vai começar a instalar todos os arquivos da imagem ISO que a gente baixou do site da Microsoft para dentro do nosso computador virtual para poder fazer a instalação do Windows dentro da nossa máquina virtual. Beleza, pessoal? Então eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui para não ficar muito grande e depois, quando tiver mais próximo de terminar a instalação, que ele vai ter que passar por todos aqueles processos ali de copiando os arquivos, preparando os arquivos para instalação, instalando recursos, instalando atualizações. Daí quando ele tiver concluído todas aquelas etapas ali, a gente volta, beleza?
Bom, pessoal, voltando aqui à nossa instalação do Windows 10 na nossa máquina virtual, já estamos aqui na parte onde ele está instalando as atualizações e concluindo após a instalação das atualizações a nossa máquina virtual. Ele já passou pelo processo de copiar os arquivos do Windows para dentro da nossa máquina virtual, preparando os arquivos para instalação, instalando recursos, instalando atualizações, e agora ele está na fase de conclusão. Daqui a pouco ele termina a parte de copiar os arquivos da imagem que a gente baixou lá do site da Microsoft e instalando para dentro do nosso HD virtual da nossa máquina virtual. Agora a nossa máquina ela vai reiniciar, porque já terminou de fazer a cópia, né, de todos os arquivos que contém, né, dentro da nossa imagem de ISO. Ó, reiniciou a máquina virtual, é como se fosse um computador normal, tá? Só que virtualizado. Ele é um computador virtual, é um computador rodando dentro de outro computador. É como se tivesse duas máquinas, a máquina principal e essa máquina virtual que a gente está instalando agora, que a gente está criando, tá? Agora a gente, depois que ele copiou todos os arquivos do Windows para dentro do nossa máquina virtual, agora chegou a hora da gente fazer a instalação do Windows propriamente dito, tá? Que a gente vai ajudar o Windows a configurar alguns parâmetros que a gente vai decidir agora durante a nossa instalação. Aqui é uma instalação normal do Windows, tá? Como se fosse numa máquina física normal. Vamos aguardar que ele fazer a inicialização dos serviços, né? Para a gente conseguir fazer então a instalação do nosso Windows dentro da nossa máquina virtual. Ó, tá preparando todos os arquivos, né, os dispositivos. Ele já vai iniciar o processo do nosso Windows agora. Tá preparando tudo direitinho. Vamos aguardar mais um momentinho. Esse processo costuma ser bem rápido, tá? Não é muito demorado não. É bem rápido. Vamos tentar fazer ele aqui sem cortes para vocês verem desde o início, desde o momento em que reinicia a máquina, após a cópia de todos os arquivos para dentro do nosso computador virtual, ou também pode ser dentro do computador principal, dentro do computador físico. O processo de instalação é o mesmo, a única diferença é que um é numa máquina virtual e o outro seria no computador propriamente dito, através de um pendrive de boot, por exemplo, que eu também tenho um vídeo aqui explicando como que cria um pendrive de boot para fazer a instalação do Windows dentro da nossa computador físico, tá? Também é possível fazer desta maneira. A gente tem o computador físico e dentro do computador físico agora a gente vai rodar a nossa máquina virtual. É como se fosse um computador dentro de outro computador, beleza? A ideia seria mais ou menos essa. A gente pode também ter várias máquinas virtuais rodando dentro de um único computador. Também é possível. A gente pode ter, por exemplo, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11, tudo rodando ao mesmo tempo. E ainda poderia ter também Linux, por exemplo, uma versão de Ubuntu Linux rodando dentro de uma máquina virtual, o Linux rodando dentro do Windows, por exemplo. Também é possível utilizando o sistema de máquina virtual. Essa ferramenta, esse software da VirtualBox da Oracle, é muito bom por causa disso. A gente pode fazer vários testes, a gente pode baixar arquivos que a gente não conhece, sem medo de infectar a nossa máquina, o nosso computador principal com vírus, por exemplo. Testes de software. Tu pode baixar de locais que tu não conhece o software sem risco de pegar vírus na tua máquina, porque daí tu vai utilizar a máquina virtual para baixar o arquivo e também rodar e instalar esses softwares que tu não conhece dentro da tua máquina virtual para poder fazer esses testes, entendeu?
Então é bem legal a ideia de máquina virtual, por causa desta situação. Após reiniciar a máquina, então, ele já vai começar a fazer a instalação do nosso Windows, né? Vai dar continuidade à instalação do nosso Windows, criação de perfil, a gente vai escolher os parâmetros iniciais de instalação da nossa máquina virtual utilizando o nosso Windows 10 para poder fazer a instalação. Esse processo ele é um pouquinho demorado, tá, pessoal? Porque é toda uma instalação normal de um sistema operacional. E ele é um pouco demorado mesmo, então a gente tem que ter um pouco de paciência, porque o sistema operacional ele é um pouco demorado para fazer a instalação. Então a gente tem que aguardar o sistema operacional inicializar por completo para a gente poder continuar fazendo a nossa instalação. Belezinha? Então vamos aguardar mais um momentinho e daí a gente já volta com a nossa instalação. Bom, pessoal, agora depois que inicializou o início, né, da nossa instalação, a gente vai selecionar aqui, ó, Brasil, tá? Para a gente continuar a nossa instalação do Windows na nossa máquina virtual. Vamos instalar, vamos inicializar ali, beleza? Vamos esperar ele inicializar. É um pouco demoradinho mesmo, tá? Ó, como a gente tem o teclado, como eu já tinha dito antes, né, do padrão português Brasil, a gente tem que selecionar sempre a BNT2 por causa do C cedilha, né? Vamos dar um sim. Essa parte a gente pode pular o layout do teclado, porque a gente já selecionou o ABNT2 que já pega essa cedilha, então não tem necessidade. A gente vai continuar agora a instalação. Sempre tendo paciência, porque o sistema operacional ele demora de acordo com a máquina que tu está instalando, né? Como é uma máquina virtual, que a gente está instalando um Windows dentro de outro Windows utilizando o VirtualBox, ele costuma ser um pouco mais demorado mesmo. Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência para poder fazer essas etapas, uma a uma. Beleza? Eu vou dar um corte agora no vídeo e quando a máquina estiver instalada direitinho, o Windows rodando, a gente vai voltar para a gente ver como que faz o restante da nossa brincadeira aqui de aprender como criar uma máquina virtual com o Windows 10 instalado nela. Beleza, pessoal? Voltando ao vídeo então, pessoal, aqui ó, nessa tela aqui ó, a gente vai começar a configurar a nossa instalação do Windows 10, tá? Vamos usar aqui ó, configurar para uso pessoal, vamos selecionar e vamos dar um próximo. Vamos botar aqui ó, em conta offline, a gente não quer criar nossa conta online, vamos selecionar aqui. Ó, vamos botar assim ó, próximo, conta offline, experiência limitada. Vamos botar um nome, vamos botar PC1, só para nosso teste aqui, ó, PC1. A gente não vai botar senha, vamos deixar sem senha. Vamos aguardar um momento enquanto ele começa a criar o perfil do nosso PC1, que é o nosso usuário do Windows da máquina virtual. Ó, vamos selecionar aqui, ó, agora não, que a gente não quer importar nada do navegador por enquanto. Vamos colocar tudo não aqui nessas telas, tá? Que a gente quer o nosso Windows o mais simples possível. Podemos selecionar aqui, aceitar, não, não, não. Aqui a gente pode selecionar todos, tá? Seriam
algumas ferramentas que vêm como padrão do Windows 10, tá? A gente aceita. Vamos aguardar ele terminar. Aqui ele pergunta se a gente quer instalar a Cortana, que é um assistente de mídia do Windows 10. A gente não quer instalar a Cortana, porque ela deixa mais pesado, né, o Windows. Agora ele está criando o nosso perfil do Windows. Beleza? Só esperar a instalação do perfil terminar e o nosso Windows 10 vai estar completinho instalado na nossa máquina virtual e a gente pode usar normalmente o Windows como se fosse uma máquina real, só que é uma máquina virtual. É como se a gente estivesse usando um Windows dentro de outro Windows. Qual seria a grande vantagem da gente ter uma máquina virtual rodando dentro de uma máquina física? Como eu já tinha dito antes, seria para a utilização de testes de software que a gente não conhece os fornecedores. Por exemplo, a gente ouve falar em algum aplicativo que faz alguma coisa bem legal que a gente queira, algum software, só que a gente não sabe o que é. Então a gente não sai instalando no nosso computador coisas que a gente não conhece, porque a gente pode encher o nosso computador de vírus e perder as nossas contas, tipo conta de Facebook, conta de e-mail. Se tu acessa o banco pelo teu computador, tu também corre muito risco se tu fizer esse tipo de coisa, que é baixar e instalar qualquer tipo de programa. Então, se a gente tem uma máquina virtual, um Windows virtual instalado no nosso computador, a gente consegue fazer esses testes sem fazer com que a nossa máquina fique infectada, por exemplo, por algum vírus de algum programa que a gente baixou sem conhecer o fornecedor. Então isso é muito legal e a gente consegue fazer testes também de softwares para poder saber se é bom ou não sem estragar o nosso Windows principal. Bom, pessoal, aqui ó, ele já terminou de instalar o nosso Windows. Eu vou maximizar aqui a tela do Windows para vocês verem, ó, ele fica nesse padrão aqui, tá? A gente pode deixar ele aqui, ó, como modo tela cheia, tá? E ele vai ficar assim, ó, a gente fica como se fosse um Windows. E é um Windows normal, tá? A gente consegue navegar na internet, a gente consegue instalar programas, a gente consegue fazer tudo. A gente consegue fazer tudo no nosso Windows virtual como se fosse uma máquina real, ok? Então, valeu por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiram, dá um like, segue a gente aí, que eu vivo postando coisas legais em relação a novas tecnologias. Valeu, pessoal. Valeu mesmo.